A gente fala agora, da morte da soldado Gisele. Quase um mês depois, né, faz 21, 22 dias que isso aconteceu. Esse caso continua com muitas perguntas ainda sem respostas. Vamos ver primeiro a reportagem do Rodrigo Hidalgo na tela para você. 20 dias de investigação, ainda sem respostas para dúvidas fundamentais. A Polícia Civil aguarda o resultado de exames periciais para decidir o que fazer. No meio disso, a burocracia. O inquérito tinha sido distribuído pelo delegado para a Justiça Comum. Na segunda-feira, o promotor criminal entendeu que o caso não era da competência dele. Na manifestação enviada à Justiça, o promotor afirmou que, diante da natureza dos fatos em apuração, seria necessário que o caso passasse a ser analisado pela vara responsável por crimes contra a vida. A Justiça aceitou o pedido e determinou a redistribuição do inquérito para a vara do Tribunal do Júri, que julga crimes como feminicídio e também instigação ou auxílio ao suicídio. Quando isso está no Tribunal do Júri, no 5º Tribunal do Júri, significa o seguinte: está se apurando um crime doloso, um crime intencional contra a vida. É essa a apuração. E essa apuração ela é feita pela Polícia Civil, mas também é perante o Tribunal do Júri, por quê? Se precisar de uma manifestação de um juiz competente, qualquer reserva da jurisdição, qualquer decisão que precise do Poder Judiciário, vai ser pelo juiz do júri. A soldado Gisele foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava na região central de São Paulo no dia 18 de fevereiro, com um tiro na cabeça. O marido, o tenente-coronel da PM Geraldo Rosa Neto, disse que Gisele cometeu suicídio. Várias dúvidas levaram a polícia a tratar o caso como morte suspeita. Os primeiros exames periciais indicaram a presença de lesões no rosto e no pescoço da policial. Segundo os legistas, os hematomas são compatíveis com pressão de dedos e marcas de unhas. A expectativa da polícia para o resultado de exames periciais feitos depois da exumação do corpo de Gisele, que aconteceu na semana passada. Outro foco da investigação são imagens de câmeras de segurança no prédio onde o casal morava. Os vídeos mostram a entrada de 3 policiais militares no apartamento cerca de 10 horas depois da morte da soldado. Elas foram ao local para fazer a limpeza do imóvel. Até agora, as PMs não foram ouvidas pela polícia. A repetição de um local de crime, ela não acontece, porque ele é único. Então, por isso a preservação, ela é fundamental, inclusive para trazer a verdade. Essas imagens mostram o retorno do tenente-coronel Neto ao apartamento no início da noite do dia 18, depois da morte de Gisele. Acompanhado de um PM fardado e de um outro homem, ele deixa o local carregando roupas e malas. Alguns fatos ali geram revolta. Por exemplo, as mulheres que foram chamadas para limpar o apartamento, dando risada, Camil. Como se estivessem chegando para uma festa. É triste saber que uma colega dela foi morta ali, né? Não vejo nenhum tipo de graça, né? E ainda limpar o ambiente onde morreu uma colega dela de farda. É um local de crime, né? Então, mas tem muita coisa a ser falada da situação. Mas isso aí realmente incomodou a presença dessas... Olha só, parece que estão contando piada, estão descontraídos, estão indo uma festa. Na verdade, elas foram determinadas a ir ali, até porque são de patentes baixas, né? Infelizmente, isso acontece e elas tiveram que limpar o local ali como se fosse mulheres que trabalham com limpeza. Isso aí já é triste por natureza, mas ainda sair ali sorrindo ali, isso aí dá fica um pouco repugnante a cena, sabe? Agora, Camil, com toda a experiência que você tem, é claro que é cedo, a gente depende da perícia, de exames complementares que estão sendo feitos, mas essa história de suicídio não está colando. Não está colando. Tem muita coisa que dá para falar aqui. Eu digo que a arma fala. Por que eu digo isso? Nós estamos falando de uma arma de um calibre grosso, um calibre forte que a PM de São Paulo usa, que é uma Glock .40, que tem um poder de parada muito grande, né? Então não é tão simples assim. Essa cena aí não é tão simples assim. O que acontece? Quando você efetua um tiro com uma arma dessa daí, ela tem a saída de gases dela. O que é isso? Quando o percutor, né, bate na espoleta da arma, cria uma reação química
queima-se essa espoleta que está dentro da cápsula e ela, o que, que ela faz? Ela tem que sair para algum lado. Como o projétil é encaixado ali, ele empurra o projétil. E viram os resíduos da pólvora que foi queimada, ela sai pela janela ali da arma. Esse resíduo, muitas das vezes, fica na roupa e fica na mão. Tá certo que hoje as armas, elas são muito mais fechadas, diminui a possibilidade de desperdiçar esses gases, até porque ele é usado para fazer o recuo depois do carro ali ou do ferrolho para que a munição é ejetada e entra. Então, peraí, até para o telespectador entender em casa, se ela deixa esses resíduos, vamos dizer aqui que, digamos que, de fato, ela tenha se suicidado. Quando ela encosta a arma aqui para atirar, esses resíduos não ficariam somente na mão, ficariam aqui na parte afetada também? Ficariam, até porque esses gases que saem ali são de alta temperatura. É aquele gás que quando você queima a pólvora, aquele gás que sai. Então aquilo ali, ele está dentro da cápsula, ele é criado dentro da cápsula por uma reação química da espoleta, que depois que o projétil é lançado, ela sai pela janela ali do armamento, quando o ferrolho vem para trás. Tá, isso queima. E num primeiro momento não tem esses gases aqui no corpo dela. Na verdade, o que não foi achado, que é um absurdo, é na mão dela. Esses resíduos, ele tem que ficar, até porque é óbvio que ele vai saindo com o tempo, é óbvio que dependendo da munição diminui, é óbvio que dependendo da arma também diminui, que as armas estão usando bastante essa saída de gás, não deixando, mas fica o resíduo. Fica, até porque não é uma 22, é uma .40. Então nós estamos falando ali de uma quantidade grande de pólvora, né, que é queimada, ali, resíduos de chumbo, vai ficar na mão dessa pessoa ali. Outra pergunta que eu tenho, talvez o telespectador em casa também, você conhece tudo de arma, você é especialista em segurança. Alguma coisa. A pessoa dispara contra a própria cabeça, uma arma que dá vou dizer aqui, usar um termo, um coice, um recuo. Perfeito. É impactante. E ela continua segurando a arma depois do disparo? A sua pergunta é perfeita, Cristiano, porque o que acontece é o seguinte, uma .40, e eles usam munição expansiva, que é uma munição mais forte, você precisa utilizar das duas mãos para fazer uma empunhadura bem feita para poder efetuar um disparo, um tiro. Pá! E ela dá um recuo. O que é esse recuo? Quando sai o projétil, isso é a terceira lei de Newton, nós estamos falando de física. Quando sai esse projétil, a mesma força da saída dele, ela vem para trás também, ela é recuada a arma. Então ela tem um recuo. Se eu efetuo um tiro na minha cabeça, esse recuo vai existir e ela vai projetar a arma para fora. Ela vai tirar a arma da mão dela. Até porque, quando você efetua um tiro no cérebro, a primeira coisa que acontece com o corpo é desmontar, como se fosse um saco de batata. Ele desmonta. Então, o que acontece nesse cair, essa arma é jogada. Não é um recuo grande, não é um... Mas não vai a muitos metros de distância. Mas não vai ficar na mão, não vai ficar encaixada na mão. Ah, mas ela pode ter na hora ali, apertar a mão, ou ter um espasmo, né? Mas mesmo assim, e nós estamos falando de uma arma que chega a 1 quilo, mais de 1 quilo, porque ela tem as munições dela ali. São 13 munições, né? É a Glock 22 que eles usam lá. Uma Glock que é uma arma de guerra. É uma arma que tem um potencial de parada muito grande. Então, o que acontece também dessa munição expansiva? Uma munição ogival é aquela munição que ela tem uma... Ela vai transfixar com mais eficiência. Por quê? Porque ela é como se fosse uma flecha. A ogival como se fosse uma flecha. Ela vai sair pelo cano, vai pegar as raias ali que tem dentro do cano, que existe ali para dar direcionamento para o tiro, e vai sair girando e vai transfixar. Essa não. A expansiva, o que vai acontecer? Ela vai ter um poder de parada maior na entrada dela, ela não vai transfixar, ela vai abrir dentro da cabeça dela, como digo, abrir, vai ficar como se fosse hélice de um ventilador, vai soltar resíduos, ela vai soltar pedaços dela, pedaços de aço dela, vai soltar dentro da cabeça dela e vai transformar aquilo ali numa força, numa energia muito grande, que é o deslocamento de energia, que é quando você joga uma pedrinha no lago. Aquelas ondas ali são ondas de choque, que é o mesmo que vai acontecer praticamente, só para entender, dentro da cabeça dela. Então vai empurrar isso com tanta força que como se ela fosse levar uma marretada. É óbvio que depende da marreta, é óbvio que depende da força, mas é como se ela levasse uma pancada na cabeça.
porque essa munição não vai transfixar. Ela vai utilizar toda a força de energia para impactar a cabeça dela. Então, provavelmente ela ia jogar ela para trás. E outra, não entrou na lateral aqui, ela entrou pelo olho aqui. Então ela ia jogar a cabeça dela para trás com muita força. Essa arma ia sair da mão dela, porque ela tem um recuo, e ela ia cair de costa com a arma longe do corpo dela. Isso é o que a arma diria para nós se a gente fosse falar com ela. Porque a arma fala, isso é mecânico, não tem erro isso aí, né? Nós não estamos aqui discutindo a roda, nós estamos dizendo o que vai acontecer, né? O que acontece. É óbvio que tem vários fatores que podem mudar, e é o que provavelmente a defesa vai utilizar, da parte técnica, mas... Agora, tem muita contradição ainda, né? A questão do horário do tiro. Uma vizinha diz ter ouvido o tiro, e o detalhe é que ela se atentou ao horário que ouviu esse estampido e que não bate com a versão desse policial, né? Então, isso que eu falei agora, em relação à arma, são situações técnicas. Isso não dá para discutir. É isso e acabou. Agora vamos entrar agora na discussão das probabilidades, né? Que ele fala e tal. Primeira coisa, quando a vizinha escuta o estampido, ela imediatamente olha pro relógio. Então ela vê o horário e ela fala o horário. Desse horário que ela vê, se eu não me engano, é 7h28, ao horário que ele liga... Para a polícia, para o socorro. São quase 30 minutos. São 29 minutos. Então ninguém, em uma situação que você perde um ente querido, que está no chão, com a cabeça praticamente... O tiro é muito forte. Um tiro de uma .40. Você não vai ficar meia hora esperando para pedir socorro. Ele vai, ele vai correr para cima dela. Muito menos tomar banho, como ele fez. Não, a primeira coisa que ele vai fazer é analisar o local. Ele vai para cima dela e vai analisar. Ele vai ver que ela está com meia cabeça fora ali. Né? Vai ver que não há possibilidade. Ah, mas ela estava viva. É óbvio que até o coração parar e entrar em choque o organismo, ele continua respirando. Mas ela já tá com morte encefálica. Ele já não tem a metade, mais do que a metade do cérebro, provavelmente ela já tinha perdido. Então, se ele vê aquilo ali, ele abraça, ele tenta ver o que está acontecendo, pega um pano, tenta tampar, ele vai estar cheio de sangue. E imediatamente, em segundos depois, ele vai ligar. Até porque ele é um comandante, um cara que tem treinamento de operações, vai ligar e pedir imediatamente um helicóptero, uma ambulância, o que for. Isso em mais 2 ou 3 minutos. No máximo. Nós estamos falando de 30 minutos, de meia hora. E daí você tem um tempo suficiente para preparar um cenário. E ali foi visto e vê nas fotos também, tem fotos que dá para ver, material de limpeza. Então, outra coisa que é absurdo ser falado aí, Cristiano. Por que ela ia se suicidar com a arma do marido? Ela é policial. Ela estava num quarto, eles tinham quartos separados. Então, ela estando no quarto dela, com a arma dela, e aqui eu abro um parênteses, ela acabou de conseguir de mudar de local, ela conseguiu uma transferência para um outro local, ela ia começar uma nova vida, tem uma filha, na verdade, agora não perdeu a vida, ela perdeu a vida, mas uma menina querida que ela amava demais, quer dizer, ela não tinha motivo nenhum para se suicidar. Você não tem isso no circo ali, no teatro ali, do local ali. Então, não tem o porquê ela sair do quarto dela, ir até o quarto do marido, pegar a arma dele lá e voltar para se suicidar. Bom, se ela vai se suicidar, ela tá com muita raiva, ela vai pegar a arma dela e ela vai se matar no local. Ah, mas se ela for buscar... Então, se ela for buscar, ela vai buscar e já se mata lá. Então não tem nenhum tipo de ideia, né? Claro, isso a gente fala aqui, como você destacou, no campo das probabilidades. Aí já é a probabilidade. Então, isso aí também leva um pouco a se duvidar da situação. Outra coisa, o indivíduo está dentro do banho, que ele diz que ele estava embaixo do box, tomando banho quando ele escuta o estampido. O estampido é muito forte do A.40, muito forte. Ele disse que achou que era a porta batendo. Não, porque o estampido é seco. É seco. Principalmente para um profissional da segurança. Sabe a diferença. Exatamente. Sabe a diferença. Né? Então, o que ele disse? Que ele abriu a porta e foi ali ver. Então, ele estava tomando banho. Quando chega a perícia, chega os policiais, os primeiros bombeiros que vão ali atender, não tinha nenhuma água no local, no corpo dele, no cabelo dele, quer dizer, ele não estava
embaixo do banho. Já é uma outra mentira. Então são vários fatores que deixam a polícia agora utilizar. E outra, vou te falar, Cristiano, não tem como você ganhar da perícia. Não tem como você. Não existe. Hoje a perícia, principalmente a perícia de São Paulo, é uma das mais bem equipadas do planeta. A polícia científica lá vem dando show já, né? Desde o tempo do caso de Isabela Nardoni. Perfeito. São vários ali casos. Pegou a marca ainda, eu lembro que pegava até a marca da grade ali. Então e outra, vai saber por onde entrou, por onde saiu. E outra, já achou esganadura, marca de unha. Pode ser ainda, já existe uma possibilidade dela estar desmaiada. Quer dizer, dele ter pego ela e pá, colocado um tiro ali na cabeça dela. Quer dizer, com muita covardia, com muita... E outra, ele é muito grande. Ele é muito forte. Você vê esse senhor aí, ele é muito forte. Então, ele tem possibilidade sim de pegar e fazer isso aí. Mas tudo isso vai cair através de uma investigação policial que tem testemunhas, né, que tem as câmeras, que tem os horários, que tem ele falando ali que ele vai entrar em contradição. Outra coisa, Cristiano, que absurdo. Você tem uma situação com a sua mulher, leva meia hora para ligar para a emergência. E depois da emergência liga para o desembargador, Cristiano. Isso eu ia chegar lá. Ele liga exatamente para alguém que manja muito de justiça, de álibi, né? Tanto que, muito possivelmente, por esse desembargador, ele tenha sido orientado. Vai pro banho, tira resquício de pólvora da mão. Tô errado? Perfeito. Porque acontece o seguinte, o nosso sistema jurídico, a nossa legislação é uma coxa de retalho. Ela tem muitas brechas. Muitas brechas. Você pega um indivíduo, né, que é professor, que tem um conhecimento, para quê? Para que ele ache algumas possibilidades ali para te dar essa defesa. E o que acontece? Na mão dela, que tinha que ter resíduos da pólvora, que no não caso de tinha. suicídio teria que ter. Tinha que ter. A dele também não. Porém, o que ele fez? Quando chega o desembargador, ele vai tomar banho. O policial que estava ali, que era um soldado, um cabo, eu não sei se era um sargento, um praça, fala assim pra ele: olha, o senhor não pode tomar banho, mas fala pra um coronel e pra um desembargador. Quer dizer, não falou pra ninguém. Exato. O cara vai e toma banho. E quando ele sai, já é sabido pelas testemunhas que ele estava com um cheiro forte de produto químico. Provavelmente era que boa. Água sanitária. Água sanitária. Aí tira com água quente, você tira todo o resíduo de pólvora que tem na mão. Então, isso aí ele também vai ter que explicar o porquê que aconteceu essa situação dele ter que tomar banho, né, nesse momento aí tão crucial que ele tinha que estar dando ali assistência às pessoas que estavam ali. E outra, também dele não obedecer o pedido dos policiais, dos bombeiros, né? Para que ele deixasse ali o local sem atrapalhar o trabalho. Ele não ouvia, fazia o que queria, andava para lá, para cá, abria, depois ele voltou, foi buscar roupa, pediu para essas policiais ali limpar o local. Quer dizer, ele não respeitou, né, o local ali de preservação. E nunca que ele faria isso se fosse um caso de suicídio. Ele estaria dolorido. Não teria porquê, né? Não, pelo contrário, ele ajudaria, ele não ia deixar ninguém chegar perto dela. Sabe, ele mesmo ia filmar, ele mesmo tirar foto, ele mesmo ia ajudar para demonstrar que foi uma atitude impensada dela. Ele ia estar muito triste. Não aconteceu nada disso. Aconteceu tudo ao contrário. Ele demonstrou uma calma ao falar, né? Ao falar no telefone, você vê que ele mantém uma calma muito grande, não entra em desespero. Quer dizer, Camil, pela sua experiência, é questão de tempo para a casa cair? Não, ele já vai, promete. Já vai sair a prisão dele, né, viu que está investigando lá, esse delegado, juntamente com os peritos, vão chegar à natureza desse crime. E aqui também dizer que eu tenho certeza absoluta que a Polícia Militar de São Paulo, como todas as outras polícias militares, está muito sentido por ter perdido uma irmã de farda, uma irmã de arma, né, uma guerreira que tinha tudo para viver uma vida maravilhosa.
e com certeza eles estão lastimável ver isso aí, né? E que seja feita a justiça. A Polícia Militar, tenho certeza que está ajudando em tudo que for preciso, e ela não compactua com esse tipo de situação. Vai ser expulso da polícia, se for provado, vai pegar uma cadeia muito grande. Dá o quê? Uns 40 anos, hein? Fica preso aí, fechado aí, uns 15, né? Porque nós temos... Aquilo tudo que a gente sabe, né? As convenções de pena. Mas 15 anos é 15 anos, né? Vai ficar um tempo fechado, e tomara que fique muito mais e que apodreça ali na cadeia esse indivíduo covarde, brutal, esse homicídio, feminicídio brutal, e aqui a gente vai estar sempre protegendo a vida da mulher. É isso aí. Camil, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até a próxima semana. Tá bom, vamos aguardar. Valeu. Camil, todo sábado com a gente aqui, especialista em segurança pública, trazendo um pouquinho da sua análise, da sua visão em relação aos fatos que mais repercutem, não só aqui no Paraná, mas no Brasil, como esse, por exemplo.